ele tem um conteúdo, um conteúdo assim suave, uma expressão suave. E aqui ele fala de alguém que esteve no cativeiro e agora já retornava. E é o começo da palavra, que aqui era um louvor a Deus, porque por esta obra, que tudo tem começo e fim. Tudo que começa, mais hoje, mais amanhã, a noite é assim, o dia é assim, tudo é assim. Essas angústias também não vão ser diferentes. Tudo tem começo e fim. Aqui houve o período de estar no cativeiro, mas depois chegou a hora do Senhor buscar, tirar, trazer de volta. E os irmãos, as crianças, a mocidade sabe que tudo aquilo que me é de grande valor, que por alguma circunstância escapa da minha mão, enquanto está nas minhas mãos, talvez eu não valorize muito. Mas quando eu não posso mais contar com aquilo, aí aquilo eu percebo o quanto que aquilo me era útil. Que é exatamente o que está acontecendo agora. Quantos jovens, e até crianças e pais, que nessa pandemia estão acordando como era útil estar dentro da igreja, por que eu perdi tanto culto? Como era maravilhoso recitar de frente para as crianças e para a mocidade, e por que eu faltei tanto como está me fazendo falta? Por que eu deixei de ir orar o Pai Nosso com os meus amiguinhos na reunião? E agora eu estou dentro de casa, na minha sala, com meu papai, com a minha mamãe. O meu amiguinho não pode vir na minha casa, eu não posso ir na casa dele. Meu Deus, era bom e eu não sabia. Como era glorioso entrar numa orquestra, tocar com 50, 80, 100, 150. E quantas vezes eu deixei de ir, meu Deus, eu sinto falta agora. E isso é muito mais profundo. Tem alguém aqui que, independentemente do tempo que a gente está passando, teve o que você tinha escapou da mão, aquela presença de Deus, aquela linguagem, aquele estado de paz, aquela serenidade que se tinha dentro do coração, voou, foi embora. E agora você procura de um jeito, ora não sente nada, clama, mas diz o Senhor aqui nesta manhã, o que foi já está de volta. E se ainda agora, numa comunhão maravilhosa, aonde tu estiver, invocar o Senhor numa pureza tal, o que foi pode retornar agora. Glória ao nome do Senhor. Então aqui nestes salmos, isso era relatado até como um sonho, meu Deus. Parece sonho, não é real. Tem coisa que escapa e que se vai, que a gente imagina que aquilo nunca mais, e quando retorna é sonho. Quando retorna é sonho, que sonho que dentro da parábola do filho pródigo, quando o pai olha lá longe, lá vem o filho que saiu com malas cheias e agora vem aos trapos, talvez descalço, sujo, cabeludo, barbudo. É sonho, meu Deus, é ele, será que é ele?
Mas era ele, quando chega mais perto, ele já se apresenta não mais como filhos, mas como um jornaleiro, um trabalhador. E eu ficar aqui na casa do Senhor, nem como filho ou como um trabalhador, já vale a pena, Pai. Eu fui cheio e agora eu retornei vazio, parecia sonho. Que Deus vai fazer para alguém que está ouvindo a palavra. Não será sonho, será real. Aleluia, tu viestes aqui para estar junto conosco só? Não, não. Alguma coisa que foi, já está voltando, irmão. Já está voltando. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aqui diz, não é, irmãos? Era a fala dos outros. Era a fala dos outros, que no meio das nações havia esse comentário. Deus fez muita coisa por esta gente. Foi muita coisa. Existem obras e feitos que acontecem conosco e só minha casa sabe. Só minha família sabe. Mas tem coisa que Deus faz que o vizinho daqui tem que saber. O dali tem que saber. O de lá tem que saber. Quem está do outro lado do mundo tem que saber. O ateu tem que saber. O incrédulo tem que saber. O patrão tem que saber. O empregado tem que saber. E para ficar dentro do fundamento da palavra, terão que dizer: Deus ama esse irmão, Deus ama essa moça, Deus ama esta criança na sala de aula, ela não é como as outras. Deus está na vidinha dela. E já há crianças nossas nos outros tempos aí de aula presencial, irmãos, elas já falam abertamente da obra, já há orações em classe. E já vão propagando: grandes coisas fez o Senhor por ele, por ela, por eles. Os irmãos, as crianças, os jovens, os cooperadores de jovens, os diáconos, os anciãos, quem quer que seja, está aqui participando desta santa reunião de jovens e menores. Come a palavra como vinda de Deus. Deus vai fazer coisas grandes e vai ter que saber do outro lado do muro. Na multiplicação do azeite foi dito assim: peça vasos emprestados e não poucos. Depois fecha a porta, que eu vou fazer do lado de dentro. Para vocês, tá bom? Pegou tudo, fechou a porta, milagre de porta fechada. Mas aqui é milagre de porta aberta. São obras de portas abertas. E elas serão anunciadas perto e longe. Portas abertas. Tem que saber quem te ama. Tem que saber quem te quer bem. Tem que saber quem tem inveja de ti, ciúmes. Tem que saber quem te pisa, quem te humilha, quem te fere. Tem que saber e vai saber. Por isso, então, grandes obras, dizia-se entre as nações. E o que Deus nos trouxe aqui, irmãos, é sobre aqui a semente, não é? Fala da semeadura, que ela se dá em tempos de lágrimas, porque toda semeadura é um investimento que a gente faz, que a gente não vê resultado. É assim na hora, não dá para ver. Não é? Dá para ver não. Você planta e resultado demora. Todas as crianças que estão participando dessa reunião já devem ter plantado aí um grão de milho, um grão de feijão, uma semente de abacate.
E todos os dias criança é assim, né? Criança tem pressa. Eu me lembro quando viajava com as crianças, nem tinha saído do lugar ainda, estava no carro, perguntando, está longe? Saiu, nem saiu da cidade, está chegando? Dorme que chega. Aí mais um pouquinho. Ô pai, onde que nós estamos? Falta muito? Não, tem uns 500 quilômetros só, mas está chegando? Quem planta é assim, ainda mais a criança. Ela planta e toda hora vai lá. E a alegria dos meninos e das meninas que estão participando dessa reunião, sabe disso? Que quando chega lá no meio do algodãozinho, do copinho descartável, ou de um montinho de terra, aparece uma folhinha daquela semente que você plantou. Mas não era tudo isso que você esperava? Não era tudo isso que você queria? Então, desde a sua infância, agora de menininho, vai plantando a tua sementinha. Vai orando desde criança. Chama o papai para orar, para a mamãe para orar. É uma semente. O pai ficou desempregado, está aflito, com receio de não ter o arroz e o feijão. Chama ele para orar e faz uma oração. É semente. A semente da terra física, uma demora mais e outra menos. Mas tem sementeira nossa nesta graça, e semeia-se às 10, às 11 já nasce. Tem sementes que se semeia no domingo, na segunda tem folha, tem flor, tem fruto. Dê glória ao Senhor aqui nesta manhã. A tua sementeira de hoje já vai dar fruto logo. Por isso trabalha, te dedica, não te cansas, não reclama do que te vem à mão. Quem reclama não tem prazer no que faz. Não tem prazer. Quem cozinha reclamando, erra no sal, no tempero, e o prato acaba não sendo bom. Mas quem faz com prazer, tempera arroz, feijão e ovo e omelete, aquilo tem um sabor que você come o primeiro prato, pede mais. O tempero é o prazer e o amor. Põe como tempero no seu trabalho, nas suas ações, prazer e amor. Porque já tem gente reclamando, meu Deus, de novo, de novo. Ainda bem que é de novo. Se não fosse de novo, a gente já teria ido embora. Então ele fala, não é? Que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Exatamente isso, irmãos, porque lidar com a semente é pensar no amanhã, é um investimento para o futuro. Semente é o porvir. Quem não cultiva semente terá um futuro vazio. E quando se fala da semente boa, então a juventude nossa toda procura, está difícil levar a tua semente nos estudos. Esse ano os carros do trem se descarrilhou, você perdeu a sequência, a ponta da linha desse novelo. Fique tranquilo e tranquila, que Deus vai fazer uma grande obra para ser conhecida dentro e fora. Glória ao nome do Senhor. Semeia a semente, carrega ela, leva, cultiva com oração, com renúncia, com iniciativa.
Ah, se as mulheres não tivessem ido no sepulcro de Jesus, o que precisava, meu Deus? Somente que elas fossem, e o resto ia ser feito. A pedra, Deus aqui ia cuidar de tirar. Vai levando a tua semente, e os obstáculos não te cabe tirá-los. Tem uma mão que não tem os dedos como a nossa, não é humana, não fica velha. Vai levando a semente e Deus vai tirando as pedras. Esse ano é um ano de Deus tirar muitas pedras. Está tirando pedras hoje no domingo, vai tirar pedras amanhã na segunda. E terão que saber que Deus te ama. Não é que o irmão vai dizer, Deus me ama, hein? Não, dirão. Porque aqui fala, diz entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Terão que fazer assim, ó. Hoje fazem assim, ele não chega lá, ela não vai continuar. Esta família não vai vingar. Esse menininho, filho de gente pobre, não vai chegar a lugar nenhum. Esse jovenzinho aqui no meio dessa, onde mora, no meio de gente, de famílias desajustadas, em um ambiente difícil, é só assim, não vai. O próprio pai olha para o menino e fala, esse não chega, essa menina não supera a juventude, não vai conseguir, vai ter que mudar a posição da cabeça, vai chegar, vai conseguir, vai avançar, vai louvar o nome do Senhor. Levemos a sementeira. Os menininhos podem até ainda hoje plantar seu grão de milho, seu feijãozinho, sua semente de abacate, e veja daqui a pouquinho tempo, uma folhinha daqui, uma folhinha de lá, vai levando a outra sementeira, vai semeando oração, passa a mão no rosto da mãe de vez em quando, isso para ela vai valer muito. Isso para ela vai ser como um remédio. Aquela mulher sofrida, aquele homem sofrido, semeia a tua semente, jovem. Possivelmente aquela pressão alta tem por origem a preocupação com a tua forma de vida, e eles estão perguntando, será? Senta na cama o teu pai e a tua mãe dizendo, será? 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 Bem agora na hora da reunião do culto de jovem, nem quis ficar aqui junto, foi lá para o quarto, ô pai, ô mãe, ele está no quarto, falarei com ele. Só agora? Não. Vou falar com ele às 2 da manhã, às 3, às 4, às 5, às 6. Ainda vai te dar muita alegria, muito prazer. É a palavra de hoje, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Não tem como chegar nas coisas nobres sem choro, sem dor, sem um aperto. Não tem como. Se dependesse de José escolher o caminho pelo qual ele percorreu, por escolha para chegar onde chegou, possivelmente ele teria desistido. Ele não sabia tanto de lágrimas que tinha pelo caminho, que já começou em casa. Começou em casa. Tem dor que começa em casa. Tem dor que é o marido que gera. Tem dor que é a esposa que gera. Tem dor que é o filho que gera. E tem dor que é pai e mãe que gera.
Quando pai e mãe brigam, se desentende, ameaça, você está gerando dor. Mas como você está ouvindo a palavra, Deus vai trabalhar em vocês hoje também. Bendito seja o nome do Senhor. Teve dor, teve lágrima, mas foi como um gráfico que foi subindo, 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 subindo. Lá atrás olhava de baixo para cima, depois começou a ver o caminho percorrido. Meu Deus do céu! Quantas vezes será que José sentou com seus irmãos para detalhar o passado? Passar a mão na cabeça de um, do outro. Ei, meu irmão, fica triste não. Fica triste não. Meu sofrimento valeu a pena, viu? Você está ouvindo a palavra, teu sofrimento, tua dor, tua lágrima, vai ter uma recompensa muito grande, mas muito grande. Diz aqui que voltará sem dúvida, com alegria. Alegria. E depois que brota a semente, depois que vem o resultado, só resta a colheita. É a colheita. A colheita de 2020, ou melhor, a semeadura de 2020, está sendo ampla. O pai está semeando, a mãe está semeando, as crianças semeando, os jovens semeando, os que têm dinheiro aprenderam que para semear o dinheiro não consegue também, tem que ser por Deus, estão semeando. O rico semeia, o pobre semeia, o novo semeia, o velho semeia. Vocês imaginam quando tudo isso acabar? Vai precisar falar, irmãos, não levanta mais ninguém. Já tem 10 aqui para testemunhar. Agora tem culto sem testemunho. Não sei como vai ser depois. Tanta obra, tanta obra. Um de pé falando língua, querendo dizer Deus seja louvado. A criança pagando o voto. O jovem manifestando o desejo de expor o que Deus fez. E se Ele está trabalhando desde janeiro até agora, aleluia, Ele continua trabalhando sem que a gente veja, e a obra será rica. Por isso ninguém desanime, jovem, saia do quarto escuro. Irmã, mãe, veja o sol, sai da sombra. Tá difícil, mas vai melhorar. Tá escuro, mas vai clarear. Não desperdice a tua sementeira. Tem semente que demorou um pouco. A sementeira de Jó demorou. Tudo que ele foi, aquele coração resignado, e semeando, e a mulher em cima, a gente veio nu, a gente volta nu, não trouxemos nada, a gente não leva nada, foi ele quem deu, foi ele quem tomou, sem nervosismo, sem revolta. Lá na frente, 42 de Jó, cumpriu a palavra. Jovem, pai, solteiro, nós do ministério que estamos aqui e os que estão espalhados por todo este mundo, damos glórias a Deus e pega esta semente viva que é a palavra, você vai vê-la nascer aqui, nascer ali, nascer lá, gerar aqui, gerar acolá. Deus seja louvado.